Eu vi Verstappen, eu vi Hamilton, eu vi Alonso, eu vi Schumacher, eu vi Senna, vi Romário, vi Ronaldo, vi Rogério Ceni, vi o time de São Paulo do Tele. E sim, eu estou vendo Kataguiri. Vocês sabem o privilégio que vocês têm de ver Kataguiri no auge? Cara, foi sancionada hoje a lei do Kim. A Lei Kim, que aumenta a pena para crime de furto, roubo e receptação. Norma também prevê punição para fraudes digitais. Cara, Kim passou na Câmara, o Kim passou no Senado e agora até o Lula sancionou. A lei altera o Código Penal e teve origem no PL 3780 do deputado Kim Kataguiri, Missão SP. Ai, cara, Missão não é o nosso partido. É a nossa missão, o nome que a gente escolheu. Missão SP. Cara, isso é lindo de ver. Que negócio lindo. Que negócio lindo. É lindo de ver. Sério mesmo, um projeto incrível que passou pelo partido Missão. Cara, isso é muito bonito. Isso é tipo, sabe, assim, uma obra de arte na tua frente. Você, pá, que obra de arte é essa? Um projeto que vai mudar a vida das pessoas já. Se o Lula sancionou, ele entra em vigor agora. Erga omnes. E o que isso significa? Cara, o cara roubou um celular à mão armada, as penas vão aumentar muito. Pra tudo, até pra receptação. Então, as penas pra um cara que cometeu um roubo à mão armada, com violência, por exemplo, de um celular, podem passar de 20 anos, dependendo das circunstâncias ali. Tá aqui, ó. Roubo de celular com arma. Pena base do roubo era 4 a 10 anos, mais multa. Depois, pena base de roubo, 6 a 10 anos, mais multa. Essa é a pena base. Aí, uso de arma de fogo, aumento de 2/3, também aumenta 2/3. Celular, não havia um aumento específico pro roubo de celular antes. Agora, aumentem até 1/3 a pena. E aí, pena final em tese, podia ir de 6 a 8 anos a 16 anos e 8 meses mais multa. Agora, 13 anos e 4 meses a 25 anos mais multa. O que é esse ponto? Você sabe quando sai a pena? Algumas penas, quando são menores de um determinado tempo, o cara cumpre em liberdade, cumpre em regime semiaberto. Agora, é regime fechado praticamente todas as vezes. Fora o tempo que o cara vai ficar lá. O que significa? Com uma legislação dessas, o mercado de roubo de celular passa a ser um mercado que vale cada vez menos a pena. Começa a ser um mercado complicado de atuar, porque o risco aumentou muito. O risco aumentou bastante. Com o risco aumentando muito, só vai valer a pena cometer o crime se for muito fácil, um lugar que não tem nenhuma polícia e tal. A chance de ser pego for baixa. Logo, onde tem polícia, a polícia tá trabalhando, o trabalho da polícia vai valer muito a pena. Entendeu? Ó, o opinião você falou, tinha que explicar a diferença na prática. Até 4 anos não vai preso, de 4 a 8 anos dá pra reverter ainda. Agora fica muito difícil o cara não ficar na cadeia. E isso, eu volto a colocar, isso vai mudar tudo nas cidades. Vamos gravar esse vídeo que eu tô falando aqui. Vamos ver como ficará os roubos de celulares nos próximos meses, nos próximos 6 meses. Haverá um efeito. Eu posso ter certeza, sim, tenho certeza, haverá um efeito. Renan, tinha comentado, lógico que tem que comentar mais, mas é um governo do PT, um congresso dominado por Alcolumbre e Hugo Mota. E pelo PL. Entenderam? Um deputado federal, uma unidade de deputado federal, o senhor Fonão Kataguiri. E o cara me mete essa. E tem gente no estado de São Paulo que não vota num cara desses. Por que eu tô falando tem gente? Lógico que vai ter gente que não vai votar nele. Como é que pode, diante assim, de um cara como o Kim e dos candidatos que estarão junto com ele na missão, a pessoa fala, não, eu acho que o Pavanato tem um ponto. O Pavanato não tem um ponto. O Pavanato é um bobo. Não, eu acho que, sei lá, Erika Hilton tem um ponto. Ninguém. Uma pessoa em São Paulo que em sã consciência não entende o tamanho de um cara que era basicamente uma bancada de um homem só, enchendo o saco pra passar o projeto e passando o projeto. Tem um vídeo, eu não sei se o Riso tem aí, do Alcolumbre falando do Kim. Esse vídeo é cômico, que é o Alcolumbre, parabéns ao Kim, que assim, né, cobrou muito pro projeto ser pautado, e sim, cobrou muito, o projeto passou. E aí querem comparar com aquela franga, que eu não vou citar nomes aqui. Não, não tem comparação. Todo mundo que vier comparar tá sendo canalha. Qualquer comparação nesse sentido é canalha. É canalice pura e simples. Não existe comparação. Um trabalha, o outro grava vídeo. Se alguém da equipe do Kim estiver ouvindo essa live, me manda o vídeo, por favor. É que eu vou dar uma ligada, mas ele não vai me atender, né? Alô? Oi? Pode falar, meu foneta? Tá ao vivo aqui, um sondinho? Cara, te parabenizar, né, cara? Muito obrigado. Cara, conta aí como é que serão as mudanças de maneira prática nas ruas das cidades. Que cálculo o bandido vai começar a fazer de agora em diante? Agora, o primeiro ponto é a mudança processual, né? Que o juiz não pode mais mandar para o regime aberto. A maioria esmagadora das penas tem que ser agora no regime inicial fechado. Algumas excepcionais vão ser no semiaberto, mas a média ali passa da mínima com arma de fogo e em relação ao celular, passar uns 13 anos, quando hoje é uns 6 anos,
e da máxima chegar a 25, quando hoje é uns 16, 18. Eu vi. E tem um ponto importante da receptação também, que hoje necessariamente precisa ser cumprido no aberto. Agora a gente aumentou a pena máxima já não é mais de 4 anos, é de 6. E também tem fraudes digitais também, que tem muito idoso ainda em estelionato de fraude digital, principalmente furtos mediante fraude. E o sujeito que furta a infraestrutura urbana também, que interrompe o serviço de utilidade pública, transporte público, de saúde, de telefonia, de energia elétrica. Então, grandes mudanças aí com a sua grande bancada, aprovado pelo partido na Câmara. Aqui, assim, Kim, sem babaquice, sem babação de ovo, você tem ideia do impacto que o teu projeto tem na vida de todas as pessoas a partir de hoje? Cara, eu sinceramente acho que esse é o que eu fiquei mais orgulhoso, assim, porque eu fui abrir o Código Penal hoje no site do Planalto e eu fiquei feliz de ter meu dedo lá agora. Não é? Um dos crimes mais importantes, sim. Não, é que assim, tenta pensar assim, porque todas as quadrilhas hoje, devem estar refazendo o business plan delas, porque é isso, né, os caras têm um planejamento de trabalho deles, e eles têm que rever, não tá, meu irmão, não vai valer a pena, se um polícia me pegar, eu vou em cana mesmo. O roubo de celular mão armada, que, vamos falar a verdade, é o crime que mais assola os brasileiros. A gente fala muito em estatística de assassinato, mas o verdadeiro crime que dá medo de todo mundo sair na rua é esse. E esse vai acabar necessariamente no regime fechado. É, né? E você tem ideia, aqui assim, novamente, como vai estar o Brasil eventualmente daqui 2 meses, quando as polícias já estiverem adaptadas a isso? Não, eu acho que primeiro vai ter um aumento de autoestima boa da polícia, que não vai mais ver o cara na rua 1 mês depois de ser condenado. Não é? O cara não vai estar aberto, zero chance, e sendo aberto também, se for celular, se for uso de arma de fogo, que é a maior parte dos casos. Aliás, se for o uso de arma de fogo já e nem for celular, já cai no aumento de 2/3, então, pela mínima já é superior a 8, então tem que ir pro regime fechado. Então, cara, realmente, eu fico feliz de obrigar todas as editoras de Vladimir a ter que imprimir o meu. Não, parabéns, cara. Essa é uma vitória sua e, acima de tudo, uma vitória do seu fone. Assim, É verdade. Inclusive, agora eu tô utilizando um bem pequeno no aeroporto. O foninho, né? O foninho. Tudo bem. Eu acho isso uma deturpação da sua identidade, mas faz parte. Eu também tô tendo que usar terno. Então, jogo segue. Parabéns, Zé. Parabéns mesmo. Foda. Muito pica. Valeu, viado. Obrigado. Agora imagine o que nós poderemos fazer mais com a bancada. Pelo amor de Deus, cara. O futuro é muito glorioso. Valeu, Fiote. Valeu, um abraço. Grande deputado. Sabe, vocês não têm ideia disso. Vocês estão vendo o cara no auge. O cara de uma bancada de um homem só. Você me desculpa. O cara que não é completamente missão, ele tá louco. Imagina um cara que defende, não, eu gosto do Gustavo Gayer. Cara, você não gosta do Gustavo Gayer. Você simplesmente tem uma panqueca no lugar do seu cérebro. Entendeu? Não dá. O cara não entrega nada e você, eu voto nele, ele é muito bom, eu gosto dele, que ele é igual do capitão. Brabo demais. Vem pro colinho do papai, vem meu bebezinho lindo. Muito fofo. Ele é o máximo. Que Jack maravilhoso. Oh, meu quinzinho lindo. Oh, melhor deputado, você é o melhor de todos, cara. Você é muito bom. Você tá todo shed aí enquanto eu fico falando com você. Você é incrível. Você é maravilhoso, cara. O cara é muito bom. Meio chato. É chato comigo demais. Mas é bom demais. Pelo amor de Deus. O cara é muito bom. Hatsu. Hatakanomoto Hatsu. Saitsire. Hatsei Soru. Urukunoe. Hainanoru-san. Heche. Nani? Nissan! Nani? Hatakanomoto Kurue. Eu preciso da sua ajuda para combater a canalice da Rede Globo. Se você acredita em mim, confia no meu trabalho, acompanhou minha trajetória até aqui, já compartilha esse vídeo nos seus stories, já deixa o seu like, por favor. Gente, olha só essa matéria na Rede Globo. O presidente Lula sancionou a lei que aumenta as penas para crimes de roubo, furto e fraudes no ambiente digital. A lei que altera o Código Penal foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Pelo texto, a pena para o furto de celular, computadores e outros dispositivos eletrônicos passa de 3 a 8 anos de prisão para 4 a 10 anos de prisão. Eu acelerei, mas são 3 minutos em TV aberta, coisa que é muito valiosa, para focar na sanção do presidente Lula no meu projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação. Qual foi o foco?
colocar o Lula em destaque e descrever todos os méritos do projeto que ele sancionou. Agora, ignoraram completamente um pequeno detalhe: o autor do projeto. Nem um segundo para falar que o autor do projeto sou eu, que quem trabalhou durante o mandato inteiro para aumentar essas penas de maneira histórica fui eu, que quem votou contra e impediu que esse projeto fosse aprovado mais rapidamente foi o PT, foi o PSOL, foram contra na Câmara dos Deputados. E agora o Lula não teve coragem de vetar, porque sabia que eu derrotaria o veto dele. E sabe também que em ano de eleição, a defesa de bandidos historicamente feita pelo Lula, porque inclusive é a classe dele, ele é o maior bandido de todos, pegaria mal nesse ano em que segurança pública é a principal pauta. Então eu preciso da sua ajuda para acabar com essa campanha de desinformação que está dando os louros de um dos projetos mais importantes deste mandato pro Lula, quando fui eu que criei, eu que articulei, aprovei na Câmara com o relator Alfredo Gaspar, aprovei no Senado com o relator Efraim Filho e depois levei até a sanção presidencial. Me ajuda, se você acredita no meu trabalho, pra gente desmascarar essa campanha feita pelo governo e pela grande imprensa para dar os méritos do meu projeto pro Lula. Compartilhe esse vídeo se você acredita nesse trabalho e quer que eu continue lutando. A gente vai falar agora sobre segurança pública e uma mudança importante na legislação que entra em vigor a partir de agora, depois da sanção do presidente Lula. Há um projeto de lei aprovado na Câmara, depois do Senado, depois voltou para a Câmara, que muda penas para furto, roubo e latrocínio. O autor desse projeto é o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, que está ao vivo conosco agora aqui no Jornal Gente. Deputado, bom dia. Obrigada por falar conosco. Na prática, o que acontece a partir de agora? Bom dia. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Parabéns para vocês, que infelizmente a maior parte da imprensa noticiou a sanção do Lula, mas não falou sobre o autor do projeto. Inclusive, o PT, a base do governo na Câmara dos Deputados, votou contra esse projeto na tramitação, mas acho que por ser ano eleitoral e ser segurança pública a principal pauta dessas eleições, o Lula resolveu não pegar esse desgaste. Bom, respondendo a sua pergunta, a gente aumentou a pena base de roubo. Então, o primeiro ponto importante a ser ressaltado é que roubo de celular agora não pode mais ser cumprido no regime aberto nem no semi-aberto, com as causas de aumento que a gente criou. Isso por quê? Porque quando a pena, é de até 4 anos, se você é condenado a uma pena de 4 anos de prisão, você pode cumprir no regime aberto, na prática, sequer indo para cadeia. Se é entre 4 e 8, você pode cumprir no regime semi-aberto, ainda circulando nas ruas. A partir de 8 anos, aí sim, obrigatoriamente, o regime é fechado. Então a gente criou uma causa de aumento, no caso de roubo de celular, que é o mais comum de todos, e que a nossa vida tá no celular, e por isso a importância que a gente deu para o celular, para aparelhos eletrônicos, né? Estão lá os nossos aplicativos de mensagem, muitas vezes é o que a gente utiliza para trabalhar, nosso aplicativo de banco, nossas redes sociais. A causa de aumento é de 1/3 a metade da pena, caso seja de celular. Com uma causa de aumento também, que já existia no caso de uso de arma de fogo, também aqui no estado de São Paulo é o tipo mais comum. É difícil você ter um roubo com arma branca em São Paulo, mais comum é com arma de fogo, o aumento de 2/3, e o aumento da pena base, que passa de 4 anos para 6 anos, a pena mínima de roubo. Então, calculando assim todas essas causas de aumento, todas essas penas em abstrato, depois na ponta, na prática, a pena passa, antes dessa lei, seria de 6 a 16 anos, no caso de roubo à mão armada de celular. Hoje, ela passa a ser praticamente o dobro, de 13 a 25 anos de cadeia. Portanto, não dá mais para alguém que rouba a mão armada ou rouba um celular, mesmo que não seja a mão armada, cumprir no regime aberto ou no semi-aberto. E a gente mexeu num ponto importante que tem sido pouco noticiado, que é na receptação. A receptação passa de 1 a 4 anos, então praticamente 100% de chance de alguém que comete o crime de receptação antes dessa lei cumprir no regime aberto. A gente aumentou para 2 a 6 anos de cadeia, justamente porque a receptação ela foi tratada lá atrás como um crime de menor potencial ofensivo, porque não tem violência, não tem grave ameaça. Mas o crime organizado, ele utiliza a receptação, para fazer, digamos assim, o escoamento de produção do produto do roubo. Se você rouba um celular e não tem como transformar esse celular em dinheiro, não há por que você roubar esse celular. Então a gente pegou um elo importante da cadeia econômica do crime, pra gente coibir esses roubos o máximo possível. E aí, a lei é extensa, Nós tivemos várias outras mudanças de aumento de pena de furto, no caso de mediante fraude eletrônica, o furto de animal doméstico também, que passa de ser a 4 a 10 anos, mesmo porque a gente sabe que muitas pessoas hoje, até eu me incluo nessa, consideram um animal de estimação até um membro da família. Então o furto não é de uma coisa qualquer, é de alguém, é um furto que causaria bastante dor para essa família. Então a gente está tipificando, não existia um tipo específico para furto de animal doméstico, a gente está criando. E para fechar, não ser muito extenso, mas a gente pode falar sobre outros aspectos da lei depois, o estelionato, O estelionato antes, ele estava restrito à representação da vítima, A vítima precisaria se manifestar dizendo que queria que o criminoso fosse punido por aquele crime. Agora a gente transformou em ação penal pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público pode, por iniciativa própria, ir atrás do estelionatário. E por que nós tivemos essa iniciativa? Isso foi até incluído pelo relator no Senado, o senador Efraim. Porque nós percebemos que muitos idosos vítimas de golpe, de estelionatos,
principalmente virtuais, tinham vergonha, né, de ir atrás do criminoso, de fazer essa representação para iniciar o processo penal e, portanto, ainda que esse golpe fosse conhecido, ainda que ele contasse para os filhos, por exemplo, agora os filhos, os familiares, amigos que ficaram sabendo vão poder notificar o Ministério Público. O Ministério Público, independentemente da manifestação da vítima, que pode estar envergonhada ou pode não querer ir atrás por outras razões, vai poder punir esse criminoso. Deputado, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Parabéns aí pela sanção da lei que o senhor propôs. Queria saber, assim, do ponto de vista político, né? O senhor está preparado para o fato de que o presidente Lula, a falta do que apresentar como sinal de algum tipo de compromisso, suposto compromisso com segurança pública, ele vai usar a sua lei como se fosse uma obra do governo, né? Que a gente sabe que o presidente Lula, a esquerda de uma maneira geral, o partido dele, vota contra todas as medidas que foram ou que possam agravar, aumentar penas, como foi o caso da lei que o senhor propôs, assim como outras medidas como redução da maioridade penal e etc. O senhor está preparado para o enfrentamento desse aproveitamento eleitoral que, com toda certeza, o presidente fará da sua lei? Não tenho a menor dúvida de que o governo vai utilizar os seus canhões de comunicação para colocar isso como um grande mérito do presidente, não à toa, né? A maior parte, mais uma vez eu ressalto e agradeço a Band News por fazer essa justiça, porque a maior parte dos veículos de comunicação estão apenas falando da sanção do presidente Lula. A gente sabe que a população não entende a diferença entre a sanção, entre ser o autor, entre ser relator, então acaba parecendo que é um projeto, que é uma iniciativa do Lula, quando a chamada e até o corpo da matéria é só sobre a sanção. Então eu agradeço e parabenizo vocês por essa justiça, mas a gente está pronto para fazer esse enfrentamento. Não seria a primeira vez que o Lula estaria aí roubando um projeto meu. Da primeira vez foi da CNH sem autoescola, que eu apresentei lá em 2020. Nós não conseguimos aprovar porque o PT e o PL foram contra naquela época, em 2020, quando eu apresentei 6 anos atrás. Depois, magicamente, o governo mudou de ideia e o Lula resolveu implementar essa medida. Outra, né, que é um projeto também de minha autoria, que o governo está pensando em mandar uma medida provisória para tomar os louros, é o fim da taxa das luzinhas. Perceberam que pegou mal e que não arrecadaram tanto quanto eles gostariam. E aí agora estão querendo revogar, dizendo que eles não têm nada com isso. O PT votou a favor na Câmara e no Senado. O Lula sancionou, o Haddad defendeu, o Alckmin defendeu, o próprio Lula defendeu. A Janja dizia que a taxa era só para as empresas, mas agora eles estão se fazendo de desentendidos como se eles não tivessem nada a ver com a implementação. Então, essa campanha de desinformação que é levada em frente pelo governo, eu não tenho a menor dúvida de que a gente vai ter que enfrentar, principalmente pela nossa especialidade no Partido Missão, no Movimento Brasil Livre, pelas redes sociais, que é o instrumento mais poderoso que a gente tem hoje para enfrentar essa campanha de desinformação do governo. E é o que você colocou, Cláudio. O governo não tem o que apresentar em segurança pública, a não ser ter entrado para a história como o governo que, pela primeira vez, teve uma fuga em presídio federal e que o ministro da Justiça deu a desculpa de que, aspas, era carnaval e o pessoal estava relaxado, fecha aspas. Tirando esse grande feito na segurança pública, eles não têm o que apresentar. Por isso, né, tanto o projeto relatório do deputado Derrite, que o governo também votou contra, se posicionou contra, aí depois o Lula tomou os méritos da sanção. Da mesma maneira, eu não tenho a menor dúvida de que na campanha Lula e o PT vão utilizar, olha, nós aumentamos a pena para furto, roubo e receptação. A gente vai ter que fazer uma campanha forte para mostrar que o PT, PDT, PSOL, a base do governo votaram contra na Câmara dos Deputados e que inclusive tentaram atrasar a votação quando o texto voltou do Senado e pedindo para que diminuísse a pena, em troca da gente votar no mesmo dia, e que depois o Lula sancionou, porque primeiro, saberia que se ele vetasse, eu iria derrubar o veto dele, teria maioria para isso, e segundo, pegaria muito mal em ano de eleição. Deputado, muito bom dia para o senhor, obrigada por estar conosco ao vivo aqui no Jornal Gente. Como o senhor sabe, nós estamos ouvindo todos os deputados a respeito da questão maioridade penal, que é um assunto inevitável quando a gente fala de segurança pública. Bem, uns deputados se dizem a favor, a maioria, pelo que nós estamos exibindo por aqui, outros contra, dão seus argumentos, e muitos não têm opinião, o que é muito difícil, né? Um parlamentar não ter opinião a respeito de um assunto tão caro como esse. Eu gostaria de saber a opinião do senhor e de que forma o senhor acha que isso vai ser discutido durante uma campanha eleitoral tão polarizada quanto essa de 2026. Bom dia, olha, primeiro eu diria que se um deputado não tem opinião sobre redução da maioridade penal ou sobre qualquer outro assunto importante para o país, ele está na profissão errada. Nessa profissão ele precisa ter opinião e arcar com a responsabilidade das suas opiniões e representar o seu eleitorado, né? Se seu eleitorado é contra, ele tem que ser firme na defesa contra, se é a favor, tem que ser firme na defesa a favor, e é o meu caso. Sou absolutamente favorável à redução da maioridade penal e digo mais, em caso de crimes graves, de crimes hediondos, eu sou a favor da extinção da maioridade penal. Eu acho que se um menino de 12 anos matar uma pessoa ou estuprar uma pessoa, não é justo com a família, não é justo com a vítima que essa pessoa fique 3 anos internado cumprindo medidas socioeducativas e não vá pra cadeia, né? É um crime cruel demais e eu costumo dizer que a gente não pode permitir que a pena para a vítima seja mais dura do que a pena para o criminoso, né? A gente tem visto, aliás, alguns casos de estupros coletivos cometidos por menores de idade, né? Imagina, inclusive o caso recente, né? Estupraram 2 crianças, pedófilos, estupraram 2 crianças
e que gravaram e publicaram na internet. Destruíram a vida dessas crianças. Assim, pro resto da vida delas, elas vão ter que lidar com esse trauma, não só com o trauma da violência física e psicológica, da tortura, mas também de ter esse vídeo disponível. Ao longo da vida delas, alguém maldoso, algum inimigo delas, alguma inimizade, pode fazê-las reviver esse momento, mostrando esse vídeo de novo para elas. E os criminosos, eles vão cumprir 3 anos no máximo, pegarem a pena mais dura de medidas socioeducativas. Isso, assim, é de revoltar. Aí a gente vê alguns casos, quando existe a falência do Estado, quando existe uma sensação na população de que as instituições não são confiáveis porque elas não promovem justiça, de que elas são reféns do crime e o Estado que deveria exercer o monopólio da força contra os criminosos não exerce, a gente começa a ver as pessoas fazendo justiça com as próprias mãos, né? Quando há a constatação de que o Estado faliu, e vocês me desculpam, eu não tô aqui incentivando nada, né? Mas eu me colocando no lugar dos pais dessas crianças, eu estaria absolutamente revoltado e eu não sei o que eu faria se eu estivesse no lugar deles. Eu não sei se eu cumpriria a lei se eu estivesse no lugar deles, porque é uma coisa de subir o sangue, né? Aquilo que foi cometido. Então, sim, eu sou absolutamente favorável à redução da maioridade penal. Para crimes hediondos, acho que não tem que ter maioridade penal, porque é uma presunção de maturidade pro mal. Se a pessoa é capaz de cometer uma atrocidade no nível de um crime hediondo, um homicídio, um feminicídio, um estupro de vulnerável, pedofilia, ou estupro de pessoa com deficiência, essa pessoa declara para o Estado que tem a capacidade de responder pelos seus atos.